nationem sapientiae letificatus. Undelas tibi sit, qui sonus laudis, et gaudium vitae spes et honor fortissimus dans premia lucis. Sermões de Santo Antônio, doutor evangélico da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A tradução é do Frei Ari Pintarelli, editora Vozes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso possam, devam e queiram, adquiram este livro. É uma belíssima obra, como eu sempre tenho dito. E caso possam, devam e queiram, concordem com o que aqui é feito, auxiliem-me neste trabalho. Os links estão todos no descritivo. E também, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. Obrigada pela presença. É claro que eu também conto com a oração de todos vocês, por favor. E desejo que Deus vos abençoe, vos guie, vos guarde. E desejo também a todos uma boa escuta. 14º domingo depois de Pentecostes. Temas do sermão. Evangelho do 14º domingo depois de Pentecostes. Indo para Jerusalém, Jesus atravessou a Samaria e a Galileia. Divide-se em 3 partes. Primeiramente, sermão sobre a infusão da graça. A minha raiz se estende ao longo das águas. Parte primeira, o edifício da vida espiritual. Se te dirigires ao Onipotente. Sermão contra os religiosos e os clérigos, a terra da qual se tirava o pão. Sermão contra a constância da mente, a terra, porém, dar-te-á rocha viva. Sermão aos contemplativos e sobre a natureza da águia. Talvez a uma ordem tua a águia levantará voo. E sobre a pedra ametista. Parte segunda, as 5 espécies de lepra e o seu significado. Entrando numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos. Sermão contra a glória da dignidade. Porventura não se apagará a luz do mal? Sermão contra a rapina. Os maus mudam os limites. Sermão contra a luxúria. O olho do adúltero espia no escuro. Sermão contra a inveja. A ira mata o insensato. Sermão sobre os 5 lugares onde se encontra a lepra e seu significado. Sermão sobre a discórdia. Se o sacerdote constatar que a lepra se espalhou. Sermão sobre as 5 obras que o verdadeiro penitente deve cumprir. Usará roupas estragadas. Sermão sobre a justa vergonha na confissão e sobre o dever de confessar as circunstâncias do pecado. Esther com o rosto da cor da rosa. Parte terceira, sermão sobre o dever de dar graças a Deus pela misericórdia concedida, um deles voltou atrás, e sermão sobre a ruína do justo e sobre as 2 espécies de tentação, o monte que desaba. Exórdio, a infusão da graça. Naquele tempo, indo para Jerusalém, Jesus atravessou a Samaria e a Galileia. Diz Jó: a minha raiz se estende ao longo das águas e o orvalho descansará sobre a minha messe. Presta atenção a estas 4 coisas: a raiz, as águas, o orvalho e a messe. Na raiz é representado o pensamento da mente pura, nas águas a infusão da graça, no orvalho a bem-aventurança da glória e na messe a separação da alma do corpo. Quando o pensamento de uma mente pura se abre por meio da devoção, então é infundida a água da graça celeste. Lemos no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém me abrir,
Eis a raiz aberta, estendida, eu entrarei nele. Eis ao longo das águas. Por isso, no Cântico dos Cânticos, o esposo fala à esposa: abre-me, minha irmã, porque minha cabeça está coberta de orvalho e os anéis do meu cabelo impregnados de gotas da noite. Como se dissesse: ó alma, se me abrires a raiz da tua mente, da cabeça da minha divindade derramarei sobre ti o orvalho e as gotas da minha graça celeste, que te darão refrigério na noite da tribulação. Com razão as chama gotas. Com efeito, na vida presente, a graça é como uma gota em relação ao prêmio eterno. A gota é aquela que se detém, enquanto o pingo é aquele que cai. Diz-se gota, guta, como para dizer glutinosa, viscosa, que não se espalha. Tem a gota da graça aquele que não a perde, mas tem o pingo da graça aquele que crê somente por um certo tempo e depois, no momento da tentação, volta atrás. Sobre isso, temos também uma outra concordância, sempre em Jó. A árvore tem uma esperança. Se for cortada, torna a reverdecer e rebrotam os seus ramos. Se sua raiz envelhecer na terra e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro da água recomeça a germinar e refaz a sua copa, como quando foi plantada pela primeira vez. A árvore é chamada em latim lignum, porque quando é queimada se transforma em luz. Latim, lignum lumen. É figura do justo que, quando se inflama no fogo do amor, transforma-se em luz de bom exemplo. Se for cortado com o machado do pecado mortal, ele não deve desesperar da misericórdia de Deus, que é maior do que a sua miséria, mas deve esperar, porque poderá reverdecer novamente por meio da penitência. E seus ramos, isto é, suas obras, crescerão novamente. E mesmo que a raiz, quer dizer, a atenção do coração, envelhecer na terra, isto é, nas coisas terrenas, mesmo que a atenção do seu coração, mesmo que a raiz venha a envelhecer na terra, isto é, nas coisas terrenas, e o tronco, isto é, suas obras, forem mortas no pó, quer dizer, na vaidade do mundo, todavia, ele se converterá para Deus ao cheiro da água, isto é, da graça do Espírito Santo, tornará a germinar na confissão e refará a sua copa nas obras de reparação. Com razão, pois, é dito, a minha raiz está aberta, isto é, estendida ao longo das águas. E o orvalho descansará sobre a minha messe. A messe se colhe quando as almas, separadas definitivamente dos corpos, como as messes maduras cortadas da terra, irão para os celeiros celestes. Então o orvalho descansará sobre a messe, porque o gozo da visão eterna saciará as almas dos eleitos. E para conseguir o gozo deste orvalho, devemos ir com Jesus Cristo através da Samaria e da Galileia, como diz o Evangelho de hoje. Jesus foi para Jerusalém, através da Samaria e da Galileia. Presta atenção que neste Evangelho são postos em evidência 3 momentos. O primeiro, a ida de Jesus Cristo para Jerusalém através da Samaria e da Galileia. Precisamente quando diz, indo para Jerusalém, Jesus atravessou, etc. O segundo, a cura dos 10 leprosos, quando diz, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. O terceiro, o retorno do leproso estrangeiro para glorificar a Deus, quando diz, um deles, quando se viu curado, voltou atrás. No introito da missa de hoje, canta-se no Salmo, Senhor, inclina para mim o teu ouvido. Depois lê-se um trecho da carta do bem-aventurado Paulo aos Gálatas, ainda segundo o Espírito, que dividiremos em 3 partes, mostrando sua concordância com as 3 mencionadas partes do Evangelho. A primeira, andai segundo o Espírito. A segunda, ora, as obras da carne são manifestas. E a terceira, o fruto do Espírito, porém, é a caridade. E observa que esse trecho da carta é lido junto com este Evangelho, porque na carta são indicados precisamente os vícios que produzem a lepra do pecado na alma. E depois são indicadas as virtudes por meio das quais a alma é purificada de toda a lepra. Primeiro, a passagem de Jesus Cristo para Jerusalém através de Samaria e de Galileia. Indo para Jerusalém, Jesus passou através da Samaria e da Galileia. Todas as palavras desta primeira parte são muito importantes. Quem quer ir a Jerusalém é necessário que atravesse antes a Samaria e a Galileia. Samaria interpreta-se guarda, Galileia, transmigração e Jerusalém, visão de paz. Quem guarda, quem observa os mandamentos,
passa às virtudes, para poder depois chegar a Jerusalém. O bem-aventurado Jó passara pela Samaria e por isso dizia: se caminhei na vaidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em sua balança justa e reconhecerá assim a minha integridade e a minha inocência. O reconhecer de Deus é seu conhecimento daquilo que nós fazemos. Pelo nome da balança, designa-se o mediador entre Deus e o homem. Nele, como por meio de uma justa balança, são pesados os nossos méritos e, confrontando-nos com seus preceitos, temos condições de reconhecer aquilo em que falhamos na nossa vida. E o sentido é este: se fiz alguma coisa leve, se fiz alguma coisa danosa, apresente-se o mediador, para que, confrontando-me com a sua vida, eu possa controlar se verdadeiramente tenho sido íntegro. Igualmente, Jó havia atravessado também a Galileia, quando dizia: aquele mesmo que julga, escreva um livro de acusação, para que eu o leve sobre meus ombros e possa cingir-me com ele como um diadema. Cada um dos meus passos o publicaria e o apresentaria como um príncipe. O Pai não julga ninguém, mas deu todo o juízo ao Filho. Ao vir para a nossa redenção, o Filho estabeleceu conosco a nova aliança. Ele, que agora é o autor do documento, será, a seu tempo, o autor do juízo, e então exigirá inexoravelmente aquilo que agora manda com doçura. Carregar o livro sobre os ombros significa pôr em prática a Sagrada Escritura. De fato, primeiro é dito carregar sobre os ombros e depois cingir-se como um diadema, porque os preceitos da palavra sagrada, se forem postos em prática com exatidão agora, alcançar-nos-ão em troca, no dia da retribuição, o diadema da glória. A cada um dos meus passos o publicaria. Chama de passo o progresso na virtude, porque progredindo, sobe-se para chegar à conquista dos bens celestes. E quase a cada passo publica o livro aquele que mostra ter conseguido o seu conhecimento não apenas por palavras, mas com as obras. E o apresentaria como um príncipe. Aquilo que oferecemos, seguramo-lo na mão. Portanto, oferecer o livro àquele que vem para o juízo significa ter praticado com as obras as palavras de seus preceitos. Considera que a respeito dessas três palavras, Samaria, Galileia e Jerusalém, existe uma concordância em Jó, onde Elifas de Temã diz: se voltares para o Onipotente, serás reedificado, ressurgirás, e manterás a iniquidade longe de tua casa. Em vez de terra, dar-te-á sílex, e em vez de sílex, torrentes de ouro. O Onipotente estará contigo contra teus inimigos, e cumular-te-á de prata. Então abundarás em delícias no Onipotente, e levantarás para Deus o teu rosto. Tu lhe rogarás, e ele te ouvirá e cumprirá os teus votos. Formarás teus projetos, que terão feliz êxito, e a luz trilhará em teus caminhos. Ó pecador, se te afastares de ti mesmo, onde existe a destruição, e retornares para Deus, onde existe a construção, serás verdadeiramente reconstruído. Antes, destrua em ti o teu edifício, e ele sobre ti edificará o seu. Realmente, diz com as palavras de Isaías: eu digo ao oceano, esgota-te, e secarei os teus rios. Eu digo a Jerusalém, tu serás reedificada, e ao templo, tu serás fundado. Nesta passagem, o oceano é chamado o profundo, isto é, procul a fundo, longe de ter um fundo. Ele simboliza o abismo dos maus pensamentos, que, se forem eliminados, e se os rios da concupiscência que correm pelos canais dos 5 sentidos forem esgotados, então o templo, isto é, a mente, terá os fundamentos sobre safiras. Como lemos em Isaías, eu te fundarei sobre safiras, isto é, sobre desejos e sobre as aspirações da vida eterna. E Jerusalém, isto é, a vida espiritual, será edificada com seus baluartes. E Isaías continua: farei os teus baluartes de jaspe e as tuas portas de pedras lavradas. O jaspe é uma pedra de cor verde e se diz que afugenta os sonhos extravagantes. Esta pedra é símbolo da pobreza que mantém o homem no vigor da fé e afugenta os sonhos extravagantes, isto é, o desejo das riquezas, que depois são destinadas a iludir o homem. Com efeito, a fé despreza as coisas temporais, e quem as ama renega a fé. Se o edifício da nossa vida espiritual for edificado com os baluartes da pobreza,
já não há de temer as flechas do antigo adversário. As portas são os 5 sentidos do corpo, que o Senhor fará de pedras trabalhadas, quando os nossos olhos serão esculpidos, trabalhados com a efusão das lágrimas, a língua com a condenação de si, os ouvidos com a pregação, as mãos com a doação de esmolas e os pés com a visita aos doentes. Desse trabalho, diz o Senhor por boca de Zacarias: eis que eu mesmo lavrarei com o cinzel a tua escultura, e num só dia tirarei a iniquidade desta terra. Entalhar ou esculpir diz-se em latim cellare, de cellum, cinzel, instrumento de ferro, que popularmente chamam formão. Quando o Senhor esculpir essa inscrição sobre as portas dos sentidos, então remove a iniquidade de nossa terra, isto é, do nosso corpo. E isto num só dia, isto é, com a luz da unidade, com a qual o homem exterior se une ao interior no serviço de Deus. Bem se diz, pois, se voltares para o Onipotente, serás reconstruído e assim afugentarás da tua casa a iniquidade. O corpo é entendido como a casa da alma e a mente como a casa dos pensamentos. E o sentido é este: se retornares para Deus, serás purificado nos pensamentos e nas obras. Em vez de terra, ele te dará sílex, em vez de sílex, torrentes de ouro. Eis Samaria, Galileia e Jerusalém, isto é, aguarda a transmigração e a visão da paz. A terra, por causa da sua estabilidade, simboliza a guarda, a observância dos preceitos, da qual diz Jó: a terra da qual se tirava o pão, no seu interior foi como que destruída pelo fogo. As suas pedras são safiras, e seus torrões são grãos de ouro. Essa terra representa a observância dos preceitos, da qual é tirado o pão da celeste refeição. Com efeito, se observares os preceitos, serás alimentado com o pão do gozo celeste. A quem faz a vontade do Senhor e não a própria, o próprio Senhor promete, por boca de Isaías: se não seguires os teus caminhos e não fizeres a tua vontade, então encontrarás a tua delícia no Senhor. Eu te levarei sobre as alturas da terra e te alimentarei com a herança de Jacó, teu pai. A boca do Senhor falou. O nosso mesquinho prazer consiste em 2 fatos: na má ação e na má vontade. Caso cesse este prazer, então encontramos as nossas delícias no Senhor. Põe no Senhor as tuas delícias e Ele atenderá aos teus pedidos. E então elevar-te-á acima de todas as alturas terrenas, para que desprezes as coisas temporais, submetas a tua carne e guardes os seus preceitos. E assim alimentar-te-á com a herança de Jacó, teu pai. A herança que nos foi deixada por Jacó, nosso pai, isto é, Jesus Cristo, foi a pobreza e a humildade, a obediência e os sofrimentos da paixão, dos quais nos alimentamos quando os abraçamos com o gozo do Espírito. Por isso, diz Moisés no Deuteronômio, que pode ser ouvido aqui no canal: chuparão como leite as inundações do mar. Como a criança chupa o leite do seio da mãe com avidez e grande prazer, assim nós devemos chupar da vida de Jesus Cristo as inundações do mar, quer dizer, as amarguras da sua paixão e das tribulações. E presta atenção que diz chuparão. Ninguém pode chupar alguma coisa sem apertar os lábios. Se não apertarmos assim os lábios, recusando o amor às coisas temporais, por certo não podemos chupar os sofrimentos de Cristo. Digamos, pois, a terra da qual se tirava o pão. No seu lugar, no seu interior, foi destruída pelo fogo. O lugar do preceito de Deus são os prelados da igreja, os clérigos e os religiosos, nos quais a igreja deve ter um lugar, ocupar um lugar especial. Mas, os próprios preceitos de Deus no seu lugar, isto é, nos clérigos e nos religiosos, são destruídos pelo fogo da luxúria e da avareza. A caridade, a castidade, a humildade e a pobreza, que são preceitos espirituais do Senhor, nos clérigos e nos religiosos, estão destruídos. De fato, eles são invejosos, luxuriosos, soberbos e avaros. As suas pedras são lugar de safiras. As safiras são de cor celeste. Os prelados, os clérigos e os religiosos costumavam ser pedras de safira, pelo amor e pelo desejo das coisas celestes. Agora, porém, tornaram-se como esterco, pela imundície do pecado.
Seus torrões eram de ouro. O torrão, também chamado gleba, de glebus, lavrador dos campos, é um trecho de terra relvosa. As glebas se formam quando a terra é impregnada de umidade. Os pastores da igreja e os professos de uma ordem religiosa costumavam ser glebas de ouro. Glebas porque, pela abundante infusão da graça, sabiam manter a harmonia, a coerência entre profissão e ação. De ouro, porque resplandeciam pela santidade de vida e sabedoria. Mas agora, como deplora Jeremias, os filhos de Sião, famosos e avaliados como ouro fino, são considerados vasos de barro, obras das mãos de um oleiro, isto é, do diabo, que de vasos apreciados reduziu-os a vulgares vasos de barro, dignos de serem lançados na esterqueira da geena. E também nós, depois de tê-los lançado na esterqueira, voltemos ao nosso assunto. Em vez de terra, dar-te-á sílex, como se dissesse, quem, segundo suas possibilidades, observa os preceitos, chegará a uma insuperável constância na prática das virtudes. O sílex é uma pedra dura e deve seu nome ao fato de produzir fogo. É figura da constância na virtude, da qual brota um fogo que ilumina e inflama o próximo ao amor de Deus. Desse sílex, por boca de Ezequiel, o Senhor diz: Eu te dei um rosto como o diamante, adamas, e como sílex. Não temas e não te atemorizes diante deles, porque são uma casa rebelde. No diamante e no sílex é simbolizada a constância que o Senhor põe no rosto do pregador para que não tenha medo diante do pecado, que irrita o próprio Deus. De fato, Deus diz ao pregador: ele se lança corajosamente, corre ao encontro dos armados, despreza o medo e não retrocede diante da espada. Comenta Gregório: o pregador se lança corajosamente porque não se deixa parar pelos adversários. Vai com ímpeto contra os armados, porque se põe contra aqueles que fazem o mal em defesa da justiça. Despreza o medo e não retrocede diante da espada. No medo, teme-se o sofrimento futuro. Na espada, já se sente o golpe do sofrimento presente. E já que o pregador não teme os futuros adversários, despreza o medo. E já que não se deixa vencer nem pelos golpes que lhe chegam, não retrocede nem diante da espada. A propósito deste sílex, diz ainda Jó, o homem estende a mão contra o sílex e transtorna os montes pela raiz. Escava riachos na rocha e pousa seus olhos sobre tudo aquilo que é precioso. Estende a mão contra o sílex aquele que se esforça de todos os modos para ser constante na prática das virtudes. E é isso que lemos nos provérbios. Estende sua mão a coisas fortes. E assim destrói em si mesmo os montes, isto é, a soberba do coração. Destrói-os pela raiz, isto é, até nos pensamentos mais recônditos, e escava riachos de compunção na rocha, quer dizer, na dureza do seu coração. E então, com os olhos de sua mente iluminada, tem condições de ver tudo aquilo que é precioso, em comparação do qual todas as outras coisas perdem qualquer valor. Sobre aquilo que é precioso, o texto acrescenta: em vez do sílex, dar-te-á torrentes de ouro. Eis Jerusalém. Eis todas as coisas preciosas que vê o olho daquele que antes atravessou a Samaria e a Galiléia. E sobre isso temos uma concordância sempre no livro de Jó, quando o próprio Deus lhe dirige a palavra. O livro de Jó pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Porventura, a uma ordem tua, a águia levantará voo e porá o ninho nas alturas? Ela mora entre as rochas e habita nos penhascos escarpados, nos picos inacessíveis. De lá ela espreita a sua presa e seus olhos enxergam muito longe. A águia deve seu nome à agudez da sua vista. Latim, acies, agudez. Porque pode fixar o sol sem perturbar a visão. A história natural diz que a águia tem a vista muito aguda e obriga também seus filhotes a fixar o sol ainda antes de terem as asas completamente formadas. E com este objetivo, empurra-os e os obriga a voltar-se para o sol. E se os olhos de um dos seus filhotes lacrimejarem, ela o mata diante dos outros e alimenta só os outros. Além disso, diz-se que põe 3 ovos, mas elimina o terceiro. Na verdade, alguns também viram águias com 3 filhotes, mas, se tiver 3, ela lança para fora do ninho o terceiro, porque se torna muito dificultoso alimentá-los.
Disse também que, junto com os filhotes, ela põe no ninho uma pedra preciosa, uma ametista, para que, por força da pedra preciosa, as serpentes sejam afastadas deles. Na águia é simbolizada a sutil inteligência e a sublime contemplação dos santos que viram os filhos, isto é, suas obras, para o olhar do verdadeiro sol e para a luz da sabedoria, a fim de que, ao esplendor do sol, se manifeste se neles está latente algo de viciado ou de estranho à sua condição. De fato, qualquer maldade é condenada pela luz, e, pela luz, as obras das trevas são postas a descoberto. E se os santos virem que alguma obra sua não é dirigida diretamente para o sol, e que, aos seus raios, ela se desfigura ao derramar lágrimas, imediatamente a eliminam. O raio da graça mostra claramente qual é o Filho verdadeiro. A obra boa fixa diretamente o sol e resiste à chama da tribulação sem desfalecer. A obra adulterada, porém, olha para a terra, desfalece na tribulação, derrama lágrimas quando lhe faltam as coisas terrenas e, portanto, deve ser eliminada, a fim de que, assim, possa ser incrementada a obra boa. Por isso, quando eliminas o mal em ti mesmo, reforça em ti o bem. E tanto mais o bem se reforça, quanto mais o mal desfalecer. Considera depois que os 3 ovos, ou os 3 filhotes da águia, representam os 3 amores do justo, isto é, o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor próprio. Este último, ele deve absolutamente expulsá-lo do ninho da sua consciência. O amor próprio deve ser absolutamente expulso do ninho da sua consciência. Com efeito, o amor próprio é um grave obstáculo ao amor a Deus e ao próximo, e, portanto, deve ser absolutamente eliminado. E Jó havia expulsado do seu ninho aquele filho quando dizia: rasgo as minhas carnes com os meus dentes. Os dentes são chamados assim porque dividem, isso é, esmigalham os alimentos e simbolizam os sentidos internos, que controlam todas as coisas e que, por assim dizer, mastigam e esmigalham as coisas que pensam e, portanto, passam-nas para o ventre da memória. E se descobrem em si mesmos alguma coisa de carnal, com esses dentes, os sentidos interiores, os santos as combatem em si mesmo com toda a energia e a eliminam do ninho da sua consciência. Observa, além disso, que a ametista é uma pedra preciosa muito singular, de cor roxa, que emite clarões dourados e apresenta pontinhos de um colorido vermelho vivo. Essa pedra simboliza a vida de Jesus Cristo, que teve cor roxa pela pobreza e pela humildade, emitiu chamas e clarões dourados na sua pregação e na realização dos milagres e apresentou pontinhos de um vermelho vivo na sua paixão. O justo deve fixar essa ametista no ninho da sua consciência, para que dos nascidos, que são suas obras, sejam expulsas as serpentes, isto é, as sugestões diabólicas. Digamos, portanto, também nós, porventura a uma ordem tua a águia levantará voo? Comenta Gregório, por ordem de Deus, a águia levanta voo quando, na obediência aos preceitos divinos, a vida dos fiéis é elevada às coisas celestes, e coloca o seu ninho nas alturas, porque tem horror a deter sua mente, os seus pensamentos nas coisas vis e baixas deste mundo. Mora entre as rochas. No Evangelho, em lugar da rocha é usada a palavra pedra, e quando está no singular, entende-se Cristo. Quando está no plural, entende-se os santos cristãos. Por isso, Pedro diz, vós sois como pedras vivas. Portanto, diz-se que a águia mora sobre a pedra, rocha, isto é, o intelecto dos santos detém-se estavelmente nas sentenças dos antigos e intrépidos padres. Nas pedras também podem ser entendidas as potências celestes que, situadas nas alturas como as rochas, são alheias a qualquer mudança ou instabilidade, o que ao contrário acontece com as árvores. Portanto, o santo espera a glória perene dos anjos e, considerando-se hóspede neste mundo, desejando ardentemente aquilo que contempla, fixa-se já nas alturas. Habita nos penhascos escarpados e nos picos inacessíveis. O que são os penhascos escarpados, senão os potentes coros dos anjos? São escarpados, isto é, precipitosos, porque uma parte deles caiu, enquanto outra parte ficou.
estão de pé, íntegros e inviolados, por causa da natureza do seu mérito, mas são também escarpados, precipitosos, por aquilo que se refere à quantidade de seu número e, portanto, chama-os também picos inacessíveis. De fato, para o coração do homem pecador é verdadeiramente inacessível o esplendor dos anjos. Mas quem é arrebatado na contemplação de maneira a reencontrar-se com a mente e a intenção entre os coros angélicos, outra coisa não lhe falta, senão poder contemplar também aquele que está acima dos próprios anjos. De lá espreita sua presa. Daqueles coros angélicos, estende o olho da mente para a glória da Suprema Majestade, a que ardentemente aspira, não a tendo ainda contemplado, mas quando a contemplar, finalmente será saciado. E porque não nos é possível ver a Deus assim como Ele é, enquanto formos oprimidos por esta carne, o texto conclui: seus olhos enxergam muito longe. Como se dissesse: os santos aumentam sempre mais a força do seu ardor, mas nem assim podem ver mais de perto aquele cujo infinito esplendor não podem penetrar. Ditosa, pois, aquela águia que afunda o rosto na torrente de ouro da Jerusalém Celeste, da qual se diz no Salmo: inebriar-se-ão com a abundância de tua casa, e os farás beber na torrente de tuas delícias. Daí dizer-se no Gênese que os irmãos de José beberam junto com ele até se inebriarem. Considera que quem se inebria, se embriaga, muda a mente e a língua. E a mente dos bem-aventurados, que serão inebriados na torrente de ouro, será mudada, porque sua fé e sua esperança cessarão, e neles cumprir-se-á perfeitamente o preceito: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, etc., que agora ainda não se cumpriu perfeitamente. E também a sua língua será mudada. De fato, minha boca não celebra as obras dos homens. Digamos, pois, em vez de terra, dar-te-á sílex, e em vez do sílex, torrentes de ouro. Eis que finalmente tornou-se claro que quem quer ir a Jerusalém e beber na torrente de ouro da bem-aventurança celeste deve antes necessariamente passar através da Samaria e da Galileia e possuir terra e sílex. E porque, quando chegamos a Samaria e daqui passamos para a Galileia, encontramos os inimigos, isto é, os espíritos malignos, que nos atacam e que nós vencemos por meio da graça de Deus para poder chegar a Jerusalém, o texto de Jó continua: o Onipotente estará contigo contra os teus inimigos e terás prata aos montes. Como se dissesse: enquanto repelir de ti os espíritos malignos, enche-te a consciência de luz, e então abundarás de delícias no Onipotente. Abundar de delícias no Onipotente significa estar saciado do seu amor no banquete de uma consciência pura. Sobre isso, lemos nos Provérbios: uma consciência tranquila é como um banquete contínuo. E levantarás para Deus o teu rosto. Elevar o rosto para Deus significa elevar-se em busca das verdades superiores. Pedir-lhe-ás e ele te ouvirá. Por isso, no introito da missa de hoje, o justo diz: inclina, Senhor, o ouvido e escuta-me. E tu cumprirás os teus votos. Diz Gregório: quem fez um voto, mas por sua fraqueza não tem condições de mantê-lo, como castigo do seu pecado, é privado da possibilidade de fazer o bem, mesmo que o queira. Se depois é apagada a culpa que servia de obstáculo, imediatamente readquire a possibilidade de cumprir o voto. Formarás teus projetos e terás feliz êxito. Forma-se um projeto e se tem êxito quando, por divino favor, tem-se êxito na prática de uma virtude que ardentemente se desejava conquistar. E a luz brilhará no teu caminho. No caminho dos justos, brilha a luz, quando, com suas admiráveis obras virtuosas, difundem o esplendor de sua santidade. Com esta primeira parte do Evangelho concorda a primeira parte da epístola de hoje. Andai segundo o Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Quem quer ir a Jerusalém junto com Jesus deve andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Anda segundo o Espírito aquele que passa através da Samaria e da Galileia, e por isso diz: andai segundo o Espírito, se quiserdes ir a Jerusalém. E assim não satisfareis os desejos da carne, isto é, evitareis entregar-vos aos prazeres que a carne sugere, porque a carne tem desejos contrários ao Espírito, e o Espírito desejos contrários à carne.
A carne é assim chamada porque é cara, amada. Ou o termo deriva de criar. De fato, crementum, acréscimo, é o sêmen masculino. E em grego, a carne se chama creas. Ó carne cara! E por que cara? Carente, privada da caridade e, portanto, cheia de desejos contrários ao espírito. Ó carne cara, que logo te tornarás odiosa, porque apodrecerás entre os vermes e cheirarás mal. A carne e o espírito combatem-se mutuamente, de modo que não conseguimos mais fazer aquilo que queremos. E sobre isso temos a concordância no livro de Jó. Um combate é a vida do homem sobre a terra. A vida do homem é um combate, isto é, uma contínua tentação, porque a carne, já corrompida, busca para si os tormentos. E também no bem que realiza, sente surgir o mal, como, por exemplo, o enjoo na tranquilidade da contemplação, ou a vanglória na abstinência. Rogamos-te, pois, Senhor Jesus Cristo, que nos faças passar através da Samaria, quer dizer, pela observância dos teus preceitos e através da Galileia, isto é, na prática assídua das virtudes, para podermos chegar a Jerusalém e merecermos beber na sua torrente de ouro. Nolo concedas tu, que és bendito nos séculos dos séculos. Amém. Segundo, a cura dos 10 leprosos. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, que pararam ao longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Tendo-os visto, Jesus lhes disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. A alegoria é clara. A aldeia, latim castellum, é um mundo. E quando o Senhor entrou nela, correram-lhe ao encontro 10 leprosos, nos quais vemos representado o gênero humano, que tinha pecado contra o decálogo, não tendo amado a Deus nem ao próximo, e por isso cobrira-se da lepra, da infidelidade e da iniquidade, e então clamava: Jesus, mestre! Invocou salvação, implorou misericórdia ao gênero humano, e o Senhor atendeu ambos os pedidos. Com o sangue da redenção e com a água do batismo, purificou-o de toda a lepra, da infidelidade e da iniquidade. Significado moral. Considera que esses 10 leprosos representam todos os pecados, cobertos de 5 espécies de lepra, que se manifesta em 5 lugares, isto é, que afeta 5 partes do corpo. No Levítico são descritas 5 espécies de lepra e os 5 lugares que são afetados por ela. Levítico pode ser ouvido aqui no canal. As 5 espécies de lepra são a branca, a brilhante, a escura, a vermelha e a pálida. Depois existe a lepra na cabeça, na barba, na pele do corpo, nos vestidos e na casa. No Levítico está escrito: todo aquele que estiver manchado de lepra e estiver separado por juízo do sacerdote, terá os vestidos descosidos, a cabeça descoberta, a boca coberta com o vestido e clamará estar contaminado e impuro. Durante todo o tempo que estiver leproso e impuro, habitará só, fora do acampamento. Vejamos o significado de tudo isso. Examinemos cada um dos termos. A lepra branca representa a hipocrisia e a simulação de religiosidade. A lepra brilhante representa a ambição, o desmedido desejo de dignidades deste mundo. A lepra escura simboliza a imundície da fornicação. A lepra vermelha representa a rapina e a usura. Enfim, a lepra pálida representa a inveja da felicidade dos outros. Sobre a lepra branca da hipocrisia e da simulação fala Jó: os simuladores e os ardilosos provocam a ira de Deus. Simulador vem de simulacro. Os simulacros são imitações. O simulador exibe a imagem de alguém que não é ele. O hipócrita é como um simulacro, porque exibe a imitação de santidade de um outro. E a este simulacro tributa-se honra porque se crê que ali exista algo de divino. Mas, diz Jó, a família do hipócrita é estéril, porque não aspira a receber o fruto daquilo que faz no momento da eterna recompensa. Diz-se estéril porque permanece ali árido e seco, latim sterile, stati aridum.
Na verdade, quando falta a reta intenção, perde-se também a obra que parece boa. Infecta-se totalmente de lepra branca aquilo que o juízo humano considera reto, mas que não é feito com reta intenção. Da lepra brilhante, que representa a dignidade passageira, fala Bildad de Suás: porventura não é certo que a luz do ímpio se apagará e que não resplandecerá a chama do seu fogo? A luz obscurecer-se-á na sua casa e a lâmpada que está sobre ele apagar-se-á. A luz do ímpio apagar-se-á porque a prosperidade desta vida que passa acaba com ele. E não resplandecerá a chama do seu fogo. É chamado fogo o ardor dos desejos terrenos, cuja chama alimentada pelo desejo interior é o esplendor ou também o poder exterior, mas já não resplandecerá, porque no dia da morte qualquer esplendor externo desaparecerá. A luz obscurecer-se-á na sua casa. Às vezes, por trevas entende-se tristeza e por luz alegria. Portanto, a luz se obscurece na casa do ímpio, porque desaparece a alegria da sua consciência, fundada sobre coisas materiais. E a lâmpada que está sobre ele apagar-se-á. A lâmpada é um luzeiro fechado num vaso de barro, portanto, a luz no barro representa o prazer da carne. A lâmpada que está sobre ele se apaga, porque quando sobre o ímpio se abate a justiça, a justa punição por seus males, o prazer da carne desaparece da sua mente. E com razão se diz, a lâmpada que está sobre ele, e não aquela que está próxima a ele, porque é a mente dos ímpios que é possuída pelo prazer das coisas terrenas. Da lepra escura, da fornicação, escreve Jó: o olho do adúltero observa a escuridão, dizendo: ninguém me verá. E cobrirá o seu rosto. Adúltero é quem viola o leito alheio, ou também quem oprime o útero alheio, latim uterum terrens. A imundície da fornicação, que obscurece o olho da razão, procura sempre o favor de um lugar escondido, e é cometida com tanto maior segurança quanto menor é o medo de ser descoberta. Daí a palavra do eclesiástico: para o homem dissoluto todo o pão é apetitoso. Todo homem que desonra o seu leito nupcial despreza a sua alma, dizendo: quem me vê? As trevas me cercam e as paredes me cobrem, e ninguém de parte alguma olha para mim. De quem tenho eu receio? O Altíssimo não se lembrará dos meus pecados. E não considera que a vista do Senhor vê todas as coisas. E então acrescenta: e se cobre, vela-se o rosto, precisamente para não ser reconhecido. O rosto do coração humano é feito à semelhança de Deus. E o ímpio o cobre para não ser reconhecido pelo severo juiz, quando avilta sua vida com ações desonestas. Da lepra vermelha dos depredadores, fala Jó: uns passaram além dos limites, roubaram rebanhos, levaram o jumento dos órfãos, tomaram em penhor o boi da viúva, transtornaram o caminho dos pobres, oprimiram juntos os mansos da terra. E a paciência divina suporta todos esses e espera que façam penitência. Mas eles acumulam sobre si a cólera para o dia da ira. E sobre a sorte dos ímpios fala ainda Jó: por que os ímpios vivem, são estimados e serenos em suas riquezas? Seus filhos conservam-se diante deles. Uma multidão de parentes e de netos está em sua presença. Suas casas estão seguras e em paz. A vara de Deus não está sobre eles. Seu gado concebe e não aborta. As suas vacas dão à luz e não se malogram as suas crias. Os seus filhos saem como manadas e seus pequenos saltam e brincam. Levam pandeiro e cítara e alegram-se ao som de instrumentos musicais. Passam os seus dias em delícias e, num momento, descem ao sepulcro. Estes são os que disseram a Deus: retira-te de nós, pois não queremos saber nada dos teus caminhos. Quem é o onipotente para que o sirvamos? E o que lhe aproveita que lhe façamos orações? Mas, porque não estão na sua mão os seus bens, longe esteja de mim o modo de pensar dos ímpios. Da lepra pálida da inveja, diz sempre Jó: a ira mata o homem insensato e a inveja mata o homem pequeno.
É pequeno aquele que ama as coisas terrenas. Grande, porém, é quem aspira aos bens eternos. Portanto, o pequeno é destruído pela inveja, porque ninguém morre desta peste, senão aquele que morre pelo desejo das coisas da terra. Diz Gregório, quem quiser ser preservado da peste que é a inveja, tenda para a herança, que não se restringe ao número dos herdeiros, por maior que seja. Uma herança que é uma para todos e toda inteira para cada um. Analogamente, a lepra na cabeça representa a impureza no pensamento. A lepra da barba representa a iniquidade levada à execução. A lepra da pele é figura do comportamento desonesto. A lepra nos vestidos é divergir da fé em Cristo, ou a imprudência na prática das virtudes. A lepra na casa é a discórdia na comunidade. Da impureza no pensamento, Jó diz, chupará a cabeça o veneno da áspide, a língua da víbora o matará. A áspide, uma pequena serpente, representa a obscura tentação dos demônios. Sua cabeça, isto é, o início da tentação, parte do coração, que, uma vez tomado, é arrastado com violência. A víbora tem o corpo mais alongado e nasce de modo tal que sai com violência. O pecador, portanto, suga a cabeça da áspide e depois a língua da víbora o mata, quando ele acolhe com prazer o início da sugestão secreta, e depois entrega-se vencido à violência das outras tentações. Igualmente, sobre a execução da obra iníqua, diz Jó, estendeu contra Deus a sua mão e fez-se forte contra o onipotente. Corria contra Deus com a cabeça erguida e armado da sua gorda cerviz. A gordura cobria o seu rosto e a banha pendia de seus flancos. Estender a mão contra Deus quer dizer persistir nas obras más, desprezando seus juízos. E ousa fazer-se forte contra o onipotente, porque Deus lhe permite tirar vantagem até do mal que realiza, e corre contra Deus de cabeça erguida, quando realiza com arrogância aquilo que desagrada ao Criador. Corria, quer dizer, não conhecia obstáculo ou adversidade no seu iníquo agir, armado de gorda e dura cerviz, isto é, da soberba que provém da riqueza, soberba fomentada pela abundância dos bens materiais como de gordura do corpo. A gordura cobre-lhe o rosto, porque a abundância tão desejada das coisas terrenas oprime-lhe e fecha-lhe os olhos da mente. A banha pende-lhe dos flancos. Os flancos dos ricos são aqueles que neles se apoiam e a eles se unem. Quem se une ao ímpio poderoso pende de seus flancos como sua banha, porque também ele anda soberbo da sua força como de sua gordura. De modo semelhante, falando do diabo, da vida desonesta, o Senhor diz por boca de Jó, andará por cima do ouro como por cima do lodo, fará ferver o fundo do mar como uma panela. O ouro simboliza o esplendor da santidade e o barro a imundície dos prazeres carnais. De fato, muitos que na Santa Igreja pareciam resplandecer pelo fulgor da santidade, o diabo sujeitou-os com o contágio de um miserável prazer e com a corrupção de uma vida desonesta, e deste modo anda por cima do ouro, como por cima do lodo, e ainda faz ferver como uma panela o fundo do mar, ou seja, o coração do pecador, envolvendo-o com o fogo da sugestão e fazendo-lhe sair de si a espuma da sua vida desonesta. Igualmente, a veste de Jesus Cristo, inconsútil e toda tecida de alto a baixo, representa a fé nele, a unidade da Igreja, que os hereges, os falsos cristãos e os simoníacos querem dividir. E esses são representados nos 3 amigos de Jó, isto é, Elifas, Bildade e Sofar, que fizeram sofrer o bem-aventurado Jó com suas palavras e o ofenderam com suas injúrias. Elifas interpreta-se desprezo do Senhor e é figura dos hereges que se recusam a obedecer à Igreja de Cristo. Bildade interpreta-se velhice solitária e é figura dos falsos cristãos que são inveterados no mal. Sofar interpreta-se destruição da guarda e é figura dos simoníacos que destroem a guarda, a sentinela da dignidade eclesiástica, quando a compram por dinheiro. Ainda a propósito da lepra da casa, lê-se no Levítico que,
Se o sacerdote constatar que na casa a lepra se estendeu, mandará que se arranquem as pedras infectadas pela lepra e se lancem fora da cidade, em lugar imundo, e que se raspe todo o interior da casa, e que se lance todo o pó das raspaduras fora da cidade, em lugar imundo, e que se ponham outras pedras no lugar das que foram tiradas. A lepra da casa simboliza a discórdia na congregação ou na comunidade. Se o sacerdote ou o prelado constatar que essa lepra se estende e se agrava, deve imediatamente ordenar que as pedras, isto é, os frades da congregação, nos quais existe a lepra da discórdia, sejam postos para fora, a fim de que o companheiro sarnento não tenha a possibilidade de esfregar-se com o companheiro simples e puro, e aquele pouco de fermento não venha a corromper toda a massa, e aquele pouco de veneno não venha a intoxicar todo o bálsamo. E deve raspar também a casa, isto é, deve investigar diligentemente a própria congregação, para que não fiquem quaisquer traços daquela lepra. E se os encontrar, deve eliminá-la sem piedade. E no lugar das pedras infectadas, no edifício da congregação, deve inserir pedras novas, que tenham condições de servir o Senhor em união de espíritos e concórdia de costumes. Todo aquele que estiver manchado com uma dessas 5 espécies de lepra, se quiser obter misericórdia do Senhor, deve absolutamente realizar as 5 intervenções acima descritas. Deve usar vestidos descosidos, isto é, não deve confiar nos seus méritos, nem acreditar em nenhuma das suas obras boas. Os vestidos descosidos representam também os membros do corpo, castigados com severa penitência. Deve ter a cabeça descoberta, isto é, manifestar todos os pecados cometidos com os sentidos do corpo. Deve ter a cabeça coberta com o vestido, isto é, tenha sempre vergonha daquilo que cometeu. Deve proclamar-se continuamente contaminado e impuro, e considerando-se imundo e mantendo-se separado do tumulto das coisas temporais e dos pensamentos maus, morará fora do acampamento, isto é, considerar-se-á indigno de permanecer na comunidade dos santos. Quem não aplica esses 5 remédios não pode considerar-se um verdadeiro penitente. Portanto, todo aquele que verdadeiramente quer arrepender-se, tenha os vestidos descosidos, quer dizer, não acredite em alguma das suas obras, na confissão, descubra a cabeça diante de Deus e dos seus anjos, envergonhe-se de ter cometido tantos pecados, e não só se proclame imundo e contaminado, mas também aceite humildemente que os outros lhe reprovem as mesmas coisas. Quem se comportar diversamente demonstra que não está verdadeiramente arrependido. Como leproso, deve considerar-se indigno da companhia dos santos, e com a humildade da mente, deve prostrar-se humildemente a seus pés. Por isso é costume que os penitentes públicos permaneçam à porta da igreja vestindo o cilício e peçam aos fiéis que entram na igreja e lhes digam: nós, indignos pecadores, pedimo-vos, fiéis de Cristo, que imploreis para nós a misericórdia divina, pois somos indignos de entrar na igreja e de participar da assembleia dos fiéis. Tais penitentes podem dizer corajosamente: Jesus, Mestre, Preceptor, tende piedade de nós. Presta atenção a estas 3 palavras. Jesus, Mestre, tem piedade. Jesus interpreta-se Salvador. Quem quer a salvação, observe os mandamentos precepta e assim encontrará misericórdia. E observa que Mestre é posto entre Jesus e tem piedade. De fato, onde existe a observância dos preceitos, ali à direita e à esquerda existe a salvação e a misericórdia, que guardam aqueles que os guardam, observam. De fato, diz o eclesiástico, se tu quiseres guardar os mandamentos, eles te guardarão. Vendo-os, Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Presta atenção a estas 3 palavras. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. No ide é indicada a contrição do coração, no mostrai-vos a confissão da boca. Nas palavras aos sacerdotes, a obra de reparação. Sobre o ide da contrição, diz o filho pródigo em Lucas: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E presta atenção que primeiro diz levantar-me-ei e depois irei.
Porque se antes não te levantares do teu torpor, não podes ir com a contrição. Levantar-me-ei, porque reconheço estar por terra. Irei, porque afastei-me muito. Ter com o Pai, porque me consumo na mais sórdida miséria, sob o príncipe dos porcos. Pequei contra o céu, isto é, diante dos anjos e das almas santas, nas quais Deus tem sua morada, e contra ti, isto é, precisamente no segredo da consciência, onde só o teu olho pode penetrar. Sobre mostrar-se na confissão, diz o esposo no Cântico dos Cânticos: mostra-me a tua face, ressoe a tua voz aos meus ouvidos, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Diz-se face enquanto faz conhecer o homem, e, portanto, com razão, na face é representada a confissão, porque se torna o homem conhecido a Deus, que conhece o caminho dos justos. E o justo é o primeiro a acusar-se a si mesmo. O justo é o primeiro a acusar-se a si mesmo. Mostra-me, pois, a tua face, se queres que eu te mostre a minha, na qual os anjos desejam fixar o olhar. A tua face é graciosa. A face graciosa é a confissão pudica. De fato, agradável a Deus é uma confissão unida à vergonha de ter pecado. No livro de Esther, diz-se que ela, com a cor de rosa em seu rosto e com os olhos graciosos e brilhantes, ocultava a tristeza do seu coração, penetrado de grande angústia, e, tendo passado uma por uma todas as portas, pôs-se diante do rei. Esther é figura da alma penitente, cujo rosto, na confissão, deve cobrir-se da cor vermelha da vergonha. Vergonha, em latim, diz-se verecundia, para que vera timeat, tema todas as coisas verdadeiras. Quem teme os verdadeiros juízos de Deus, sem dúvida, na confissão, experimenta a vergonha que conduz à glória. Porém, quem não sente vergonha de seus pecados é sinal que não tem medo. Diz Jeremias: o descaramento de uma mulher meretriz apoderou-se de ti. Não quiseste ter vergonha. Esther, porém, tinha o coração triste, penetrado pela angústia, porque o penitente é oprimido pela tristeza na contrição e apertado pela angústia na confissão. E na confissão tem os olhos agradecidos e luminosos, por causa da profusão das lágrimas. E assim atravessa, uma depois de outras, todas as portas, enumerando todos os pecados que cometeu. Pecados que, como as portas, fecham-nos o ingresso para a vida eterna. Uma expressão importante para a confissão. Tendo passado uma por uma todas as portas, pôs-se diante do rei. Não poderás pôr-te diante de Jesus Cristo se antes não tiveres aberto uma por uma todas as portas. Só assim poderás mostrar-lhe a tua face. E como seja essa face, explica-o ele próprio, quando diz: ressoe a tua voz aos meus ouvidos, porque a tua voz é doce. O esposo tem prazer de ouvir com os ouvidos da piedade a melodia da confissão. E observa que diz voz. A voz é o ar que fere, percute a língua e revela a vontade do espírito. A verdadeira confissão é aquela onde existe a percussão, isto é, o remorso pelos pecados, que revela tudo aquilo que está escondido internamente. Com razão, pois, é dito: mostrai-vos. Mostrai-vos pessoalmente, não por outra pessoa, pois pecaste em ti e por ti mesmo. Por isso, é justo que te mostres em ti e por ti mesmo. Aos sacerdotes, porque a penitência é imposta pelos sacerdotes. Dizendo aos sacerdotes, exige a necessidade da obra reparatória. Com isso, compreendes claramente que os pecadores devem, na confissão, mostrar-se aos sacerdotes, aos quais somente é confiado o poder de ligar e de desligar. E enquanto iam, ficaram limpos. Eis como é grande a misericórdia de Deus, que apenas com a contrição purifica dos pecados, contanto que haja o firme propósito de confessá-los. Sobre isso temos uma concordância em Jó, quando Deus dirige a palavra aos amigos dele. Tomai 7 touros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei um holocausto por vós. O touro e o carneiro representam a dura cerviz e a obstinação da soberba. Quem a mata em si mesmo, destrói também todos os seus vícios, indicados precisamente no número 7.
No Evangelho, o Senhor diz: ide, e em Jó, ide. No Evangelho, mostrai-vos, e em Jó, oferecei. No Evangelho, aos sacerdotes. Em Jó, ao meu servo Jó. Com esta segunda parte do Evangelho concorda a segunda parte da Epístola. Ora, as obras da carne são manifestas. A fornicação, isto é, em latim, formenecatio, a destruição da forma, da imagem de Deus. A impureza, que se comete com a profanação da mente, sem a ação. A luxúria, assim chamada pelo excesso e pela suntuosidade dos alimentos e das bebidas. A avareza, que é a escravidão dos ídolos. Avarento significa ávido de ouro, ávidos auri, daí a avareza. Os benefícios, feitiçarias, de veneno, que é chamado assim, latim venenum, porque corre pelas veias, e de fato só pode prejudicar se entrar em contato com o sangue. O veneno é frio e por isso a alma, que é ígnea, foge do veneno. Os benefícios são as sugestões demoníacas e as adulações dos pecadores, que não podem prejudicar se não chegam ao sangue, isto é, se da alma não arrancam o consentimento. As inimizades obstinadas, as contendas nas palavras, as rivalidades, quando dois querem a mesma coisa, a ira, a súbita tempestade da alma, as rixas, assim chamadas de rictus, abrir a boca quase rosnando quando se batem arrastados pela ira, as discórdias, quando se formam partidos na igreja, as seitas, isto é, as heresias, chamadas seitas porque são secções, isto é, divisões feitas com um corte, as invejas dos bens alheios, os homicídios, a embriaguez e as orgias. De todos esses vícios e pecados, origina-se na alma a lepra, que a fere e a expulsa da Assembleia dos Santos. Rogamos-te, pois, Senhor Jesus Cristo, que nos purifiques da lepra dos pecados, para podermos ser readmitidos à Assembleia dos Santos e merecermos subir contigo à celeste Jerusalém. Nulo concedas tu, que és bendito nos séculos. Amém. E terceiro, o estrangeiro retorna para glorificar a Deus. Um deles, quando viu que tinha ficado limpo, voltou atrás, glorificando a Deus em voz alta, e prostrou-se por terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era um samaritano. Jesus disse: não são 10 os que foram curados? Os outros 9, onde estão? Não se encontrou quem voltasse e desse glória a Deus, senão este estrangeiro? Ele disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Observa que este estrangeiro fez 3 coisas. Retornou, prostrou-se com o rosto por terra e agradeceu a Deus. Retorna aquele que não atribui a si mesmo algum mérito. Considera dom da misericórdia de Deus o bem que realizou. Por isso é chamado samaritano, isto é, guarda. Ele atribui a Deus todo o bem que recebe e assim pode dizer com o salmista: depositarei em ti a minha fortaleza, isto é, atribuindo-a a ti. Queres conservar aquilo que recebes? Atribui-o a Deus e não a ti mesmo. Se atribuis a ti aquilo que não é teu, serás declarado réu de furto. E se não atribuis a ti aquilo que é dos outros, fazes teu aquilo que é dos outros. Sobre isso temos uma concordância em Jó, onde o Senhor diz: porventura lançará os raios e eles irão, e quando voltarem, dir-te-ão: aqui estamos. Os raios partem das nuvens e assim também dos santos pregadores manifestam-se obras admiráveis. Partem os raios quando os pregadores brilham com o fulgor dos milagres. Mas ao voltar dizem: aqui estamos, quando atribuem a Deus e não às próprias capacidades tudo quanto de grande sabem ter realizado. Ou também são mandados e vão, quando do segredo da contemplação saem para desempenhar a sua missão em público, e depois retornam e dizem a Deus:
aqui estamos, porque depois da missão pública, voltam novamente para a contemplação. Além disso, prostra-se com a face por terra quem se envergonha dos pecados cometidos. O homem prostra-se com a face por terra quando se humilha. Quem se prostra com a face por terra vê onde cai. Quem cai para trás, porém, não vê onde cai. Os bons, portanto, prostram-se com a face por terra porque se humilham nessas coisas visíveis, quando vem aquilo que os espera, para elevar-se assim às coisas invisíveis. Os maus, porém, caem para trás, nas coisas invisíveis, quando não veem aquilo que os espera. Sobre esses dois modos de cair, temos uma concordância em Jó. Primeiro modo de cair: Jó rasgou suas vestes, raspou a cabeça e se prostrou por terra. As vestes representam as obras, que nos cobrem para que não nos envergonhemos de estar nus. E enquanto a culpa nos faz chorar, vingamo-nos dela duramente, quase com a mão irada. Então, de fato, desaparece do espírito qualquer pensamento de orgulho e de vaidade. Exatamente nisso consiste raspar-se a cabeça. Eliminar qualquer pensamento de presunção e reconhecer em si mesmo toda a fragilidade. É difícil realizar grandes obras e não nutrir depois grande confiança em si mesmo. Segundo modo de cair: o monte quebra-se ao cair e o rochedo muda-se do seu lugar. As águas escavam as pedras e a terra, pouco a pouco, consome-se com os aluviões. Observa que existem duas espécies de tentações: aquela que nos assalta de improviso e aquela que se insinua na mente pouco a pouco e fere o espírito com falsas sugestões. E o significado é este: como essas coisas inanimadas, por vezes, desabam improvisamente, às vezes quebram-se pouco a pouco, porque se esfarelam por causa das infiltrações da água. E assim também, quem é posto no alto como monte, ou se precipita de improviso, como Davi quando viu Betsabeia, ou se consome numa lenta e longa tentação, como Salomão, que pela excessiva familiaridade e prática com mulheres, foi levado a construir um templo aos ídolos. Ele, que antes havia construído o templo a Deus. O rochedo, isto é, a mente do justo, muda-se do seu lugar, isto é, da justiça passa para o pecado por excessiva impulsividade, e as pedras, quer dizer, as potências do espírito, são como que escavadas pelas águas, isto é, pelos contínuos afagos dos prazeres. O aluvião é a inundação das águas, e vem de aluo, inundar. Por sua cura, por ter sido limpo, o samaritano agradeceu. E disso o próprio Senhor o louvou, dizendo: não foram 10 os curados? Pergunta onde estão os ingratos, como se fossem desconhecidos. Esse fato ensina-nos a dar graças ao Senhor pelos benefícios recebidos. Com efeito, se Jó bendisse o nome do Senhor e lhe agradeceu até no meio das desventuras, quanto mais devemos nós dar graças ao Senhor pelos muitos benefícios recebidos. O rei Ezequias, por não ter elevado o cântico de ação de graças ao Senhor depois da vitória, foi atacado por uma doença. Todavia, lemos que Maria, irmã de Moisés, Débora e Judite, elevaram o cântico de agradecimento ao Senhor por suas vitórias sobre os inimigos. E disso tudo, devemos aprender a elevar cânticos de louvor e dar graças a Deus, doador de todos os bens. Presta atenção que nessa parte do Evangelho são postas em evidência 3 palavras muito importantes: um só, samaritano e estrangeiro. Nelas são indicadas 3 virtudes. Um só indica a concórdia da união. Samaritano indica a prática da humildade. Estrangeiro indica saber contentar-se também nas privações da pobreza. A essas 3 palavras correspondem as 3 palavras do Senhor: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Levanta-te, porque és um só. Vai, porque és samaritano. A tua fé te salvou, porque és estrangeiro. Quem vive na unidade e na concórdia levanta-se para realizar as obras boas. Quem se premune com a prática da humildade vai tranquilo e seguro por toda a parte. Quem, como estrangeiro neste mundo, se orna com o sinal distintivo da pobreza, salva-o a fé em Jesus Cristo, que foi pobre e hóspede. Com esta terceira parte do Evangelho concorda também a terceira parte da Epístola.
Porém, os frutos do Espírito são a caridade, que Agostinho define desejo da alma de fruir do Senhor por ele mesmo e fruir de si e do próximo por causa de Deus. O gozo, isto é, a pureza da consciência, a paz, que vem de pacto, que é a liberdade na tranquilidade, e a paciência. Considera que a virtude da paciência se exerce de 3 modos, suportando algumas coisas de Deus, como os castigos, algumas coisas do inimigo, como as tentações, algumas coisas do próximo, como as perseguições, os danos e a injúria. Em todas essas circunstâncias, devemos estar muito atentos a não lamentarmos-nos demasiadamente dos castigos e dos flagelos permitidos pelo Criador, para não sermos induzidos a consentir ao pecado, para não reagir mal e, assim fazendo, não pretendamos que nos seja retribuídos os bens presentes. Outros frutos do Espírito são a longanimidade no esperar, a bondade, isto é, a doçura do Espírito, a benignidade, quer dizer, a generosidade nas coisas. Benigno quer dizer disposto a fazer o bem inflamado, latim bene ignitus. De zelo, o bem inflamado de zelo, bene ignitus. A mansidão, que a ninguém injuria. Manso quer dizer acostumado à mão, latim manui assuetus. A fé, pela qual cremos com simplicidade aquilo que de modo algum podemos ver. De fato, pela precisão e como a palavra soa, diz-se fé quando se executa exatamente aquilo que foi dito, fidelidade. A modéstia, que observa a justa medida tanto no falar como no agir. A continência, que se abstém também das coisas ilícitas. E a castidade, que usa corretamente aquilo que é lícito. Feliz a árvore que produz tais frutos. Feliz a alma que se nutre de tais frutos. Jamais poderás ter esses frutos se não voltares para trás com aquele único samaritano e estrangeiro, se não caíres com a face por terra, se não agradeceres. Só então merecerás ouvir que te dizem: levanta-te, vai em paz, a tua fé te salvou. Rogamos-te, pois, Senhor Jesus Cristo, que nos mantenhas na unidade e na concórdia, que nos guardes na humildade e na pobreza, de modo que possamos colher da árvore da penitência os frutos do Espírito, e assim nos nutramos da árvore da vida na glória celeste. Nolo concedas tu, que és bendito nos séculos dos séculos. Amém.